Olá, nós somos alunas do curso de enfermagem da disciplina de genética com a professora Patrícia. Meu nome é Júlia Fernanda e, juntamente com a Jéssica e a Raíssa, vamos falar um pouco sobre a síndrome de Patau e algumas de suas características. A síndrome de Patau, ou trissomia do cromossomo 13, é uma alteração genética neste cromossomo 13. Essa alteração ocorre durante uma má formação na fase fetal. Logo, ela é uma doença congênita, mas não é hereditária. As trissomias, no geral, são uma das alterações cromossômicas mais comuns. Mas devido à grande quantidade de sintomas e malformações que a síndrome de Patau traz para o feto, grande parte deles não nasce com vida. Apenas em torno de 2,5% consegue sobreviver ao parto. Essa mutação genética, que é a trissomia do cromossomo 13, pode possuir 3 tipos: o mosaicismo, translocação ou trissomia completa do cromossomo 13. O mosaicismo ocorre durante o processo de divisão mitótica, onde o cromossomo não é separado, formando assim duas linhagens celulares, uma trimossômica e outra monossômica. Já a translocação ocorre quando tem um braço longo extra de um cromossomo 13 translocado junto com esse par de cromossomos 13 normais. Então, a quantidade de cromossomos continua normal, porém há uma alteração fenotípica. A trissomia completa pode ocorrer durante o processo de meiose ou durante o processo de mitose. Em ambos os casos, o indivíduo possui 3 cópias do cromossomo 13 ao invés de 2. Logo, seu cariótipo terá 47 cromossomos ao invés de 46. As características clínicas relacionadas à síndrome de Patau incluem anomalias graves que geralmente afetam todos ou quase todos os sistemas da criança. E dentre as anomalias mais observadas em crianças com essa síndrome, podemos citar a holoproncefalia, que é a falta de divisão do lobo do cérebro, a microcefalia, coloboma de íris, que é uma malformação ocular que decorre de um defeito no fechamento da fissura embrionária, e com isso pode ocorrer a formação de uma fenda em algumas das estruturas do globo ocular, como por exemplo na íris. Displasia cística renal, que pode ocorrer em um ou em ambos os rins. A prega simiesca, que é a presença de uma única prega na palma da mão ao invés de 3. Pessoas normais possuem 3 pregas na palma da mão. Já pessoas com a prega simiesca possuem apenas uma. Malformação no septo interatrial e interventricular, que são malformações cardíacas, e polidactilia das mãos e dos pés, que vem a ser a presença de um dedo a mais. Essa polidactilia pode ocorrer em ambas as mãos e ambos os pés, ou apenas nas mãos ou apenas nos pés. Quanto ao diagnóstico, existem vários meios de identificar anormalidades fetais durante a gravidez. Dentre eles estão os métodos de rastreamento, como a ultrassonografia e a dosagem de alfa-fetoproteína. Na ultrassonografia de fetos com trissomia do cromossomo 13, os defeitos que mais se sobressaem são os defeitos faciais, cardíacos e do sistema nervoso central. O principal deles é a holoproncefalia. O exame de dosagem de alfa-fetoproteína é um exame de sangue que tende a estar com seus níveis aumentados em gestantes com fetos com algum defeito no tubo neural. A análise de cariótipos, que vai analisar todos os cromossomos e identificar se há ou não alguma aneuploidia. O exame de translucência nucal, que é um exame que serve para medir a quantidade de líquido na região da nuca do feto, e essa medição é feita durante o ultrassom. Esse exame vai servir para calcular o risco do bebê de apresentar alguma malformação ou síndrome. E os testes sorológicos de beta-HCG e proteína plasmática A.
Alguns estudos verificaram que a combinação de níveis de beta-HCG e proteína plasmática A diminuídos, mais a translucência nucal aumentada, pode se diagnosticar 90% dos casos de trissomia do cromossomo 13. Portanto, fazer todos os exames do pré-natal é de extrema importância para a saúde do feto e da mãe. Infelizmente, não há um tratamento específico para a síndrome de Patau, mas algumas intervenções cirúrgicas podem ser providenciais para diminuir o risco de morte e também conseguir a melhoria de alguns sintomas dos recém-nascidos. A cirurgia ela é realizada para reparar defeitos cardíacos ou fendas nos lábios e no céu da boca. E como essa síndrome provoca problemas de saúde muito graves, o tratamento consiste em aliviar o desconforto e facilitar a alimentação do bebê. E caso ele sobreviva, os cuidados seguintes se baseiam nos sintomas que se manifestarem. É de extrema importância que a criança que possua a síndrome tenha acompanhamento terapêutico. Parte dessa terapia inclui treinamento dos pais para que estejam habilitados tanto mentalmente quanto para realizar algumas tarefas que podem ser de importância vital para o recém-nascido. As crianças que possuem a síndrome também podem ter sessões de fonoaudiologia e fisioterapia. Mesmo as crianças que têm alta após a cirurgia, elas necessitam de acompanhamento médico constantemente, pois as dificuldades e limitações de vida são muitas nas crianças afetadas pela síndrome de Patau, todas elas associadas a problemas cardíacos, neurológicos e motores. A maioria dessas crianças não fala e nem anda sem a ajuda de aparelhos. Os cuidados paliativos são trabalhados para a melhoria da qualidade de vida durante o ajuste ou recuperação da doença, e eles começam a partir do nascimento.